Olá a todos, este é o trabalho de conclusão de curso apresentado ao Centro Universitário Facens, realizado pelos alunos Gustavo Lourenço Bertola e Otton Henri de Oliveira Cavieres, ao curso de Engenharia Química, ambos orientados pelo professor Dr. João Guilherme Pereira Vicente. O título do trabalho é a síntese e caracterização da zeólita LTA aplicada na adsorção de corantes. Inicialmente, levantou-se um estudo que apontou altos índices de contaminação de efluentes na indústria têxtil. Cerca de 50 a 100 litros de efluentes são gerados a cada quilo de tecido produzido por esse tipo de indústria, e 75% deste total de resíduos caracterizam resíduos não potáveis. A imagem da direita retrata o exemplo de descarte inadequado de resíduos têxteis em um leito d'água. E a imagem da esquerda retrata as pesquisas que são realizadas a modo de tratar esse tipo de contaminação. O estudo realizado nesse trabalho visou a adsorção como método de remoção desse tipo de resíduo em uma solução aquosa. Para tal foi utilizada a zeólita Lind Type A, conhecida como zeólita LTA. As zeólitas são compostas por aluminosilicatos cristalinos microporosos e, conforme observado na imagem, elas possuem uma estrutura tridimensional com um sistema de poros bem definido. Os objetivos desse trabalho foi a síntese da zeólita LTA e a obtenção de altas taxas da remoção do corante azul de metileno em diferentes tipos de concentração. E através dos resultados obtidos nos ensaios de adsorção em cinética e em batelada, busca-se comprovar qual desses modelos se adequa ao tipo de resultado obtido nos ensaios de adsorção. A metodologia empregada baseou-se na síntese da zeólita LTA realizada a 4 horas e a 100 graus Celsius. Após a síntese da zeólita, foi realizada a sua caracterização através de análises de fluorescência de raio-x, difração de raio-x e espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier. E após a caracterização da zeólita, foram realizados os ensaios em batelada e em cinética. Após os ensaios, foram realizada a tratativa dos resultados obtidos e a parametrização dos resultados obtidos em batelada e em cinética. Os resultados da difração de raio-x são apresentados e podem-se observar os picos característicos de cristalização da zeólita LTA obtidas através da sua síntese de 4 horas a 100 graus Celsius. Os resultados da espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier são apresentados e pode-se observar no número de onda de 3.450 e 1.640 o estiramento da hidroxila e a deformação angular da mesma. Esses fenômenos ocorrem devido ao grau de umidade da zeólita no momento em que a análise foi realizada, ou seja, quanto maior o grau de hidratação da zeólita, maior será este pico característico. Outro pico característico nota-se no número de onda de 1000, onde há as unidades cristalinas dos tetraedros de silício e alumínio. Esses tipos de vibrações são características das zeólitas nesta região. O próximo resultado apresenta as porcentagens molares de cada componente obtidas através da análise da fluorescência de raio-x. No caso da zeólita, analisam seus principais componentes, como o sódio, o silício e o alumínio. As porcentagens molares de sódio chegaram a um total de 25,44%, de alumínio a 22,71% e de silício a 51,85%. Através desses resultados, pôde-se calcular um importante fator no estudo de zeólitas, que é a razão entre silício e alumínio. Através das porcentagens molares entre silício e alumínio, pôde-se calcular esta relação e chegou-se ao resultado de 1,14, sendo resultados próximos a 1, caracterizando o tipo de zeólita estudada, que é a zeólita LTA.
Os resultados de adsorção em batelada demonstraram uma eficiência de remoção de até 79% nos resultados obtidos para a concentração de 8 partes por milhão de azul de metileno. Estes mesmos ensaios demonstraram uma capacidade máxima de remoção de 1,40 mg de azul de metileno por grama de zeólita LTA. Através dos resultados de adsorção em batelada, pôde-se aplicar os modelos matemáticos das isotermas de adsorção, que visam explicar o fenômeno de adsorção ocorrido experimentalmente. Neste slide, pode-se observar os resultados obtidos na aplicação dos modelos da isoterma de Langmuir e de Tenkin, e pôde-se observar que os resultados não foram satisfatórios, pois a relação R quadrático de ambos é muito pequena. Já para a isoterma de Freundlich, obteve-se bons resultados, obtendo uma relação de R quadrático de 0,93. E pode-se dizer que este é o modelo de adsorção que descreve a adsorção que foi realizada experimentalmente nos ensaios de adsorção. Este modelo levanta as seguintes suposições. Caso a constante n seja menor que 1, que é o nosso caso, isso significa que o adsorvente possui uma maior afinidade pelo solvente, ou seja, a zeólita possui uma grande afinidade pela água. Este modelo também indica que durante o fenômeno de adsorção há vários sítios ativos de adsorção com diferentes tipos de energia de ligação. Partindo-se para os ensaios de adsorção cinéticos, obtém-se dois tipos de modelo cinético de pseudo-ordens, sendo o primeiro o modelo cinético de pseudo-primeira ordem e o modelo cinético de pseudo-segunda ordem. Como pode-se observar, o modelo que mais se adaptou à modelagem matemática foi o modelo de pseudo-segunda ordem, obtendo-se uma relação de R quadrático de 0,99. Este modelo levanta o pressuposto que as ligações químicas do adsorvato com os grupos funcionais do adsorvente são um fator-chave para o processo de adsorção, ou seja, o processo de adsorção ocorre de maneira majoritariamente química. Ao final, obteve-se o resultado da termodinâmica de adsorção, que só foi possível devido a ensaios de batelada realizados em diferentes temperaturas. Através da plotagem gráfica da constante de equilíbrio e da temperatura, pôde-se obter os parâmetros termodinâmicos da energia livre de Gibbs, da entalpia e da entropia. Os resultados obtidos apontaram que o processo não é espontâneo, pois a variação da energia livre de Gibbs é maior que zero. Apontaram que o processo é de natureza exotérmica, pois a variação da entalpia é menor que zero, e o sistema tende a um aumento da sua ordenação, pois a entropia possui um valor menor que zero. Através desse estudo, pôde-se concluir que a zeólita LTA foi sintetizada com sucesso e possuía uma taxa de remoção próxima a 80%. Através dos ensaios em batelada, pôde-se comprovar que a isoterma que melhor descreve a adsorção é a isoterma de Freundlich, que diz que há vários sítios ativos de adsorção com energias e ligações diferentes. Os ensaios cinéticos comprovaram que o modelo cinético que melhor se adaptou foi o de pseudo-segunda ordem, que diz que as ligações químicas são o fator limitante do processo de adsorção. Através dos estudos termodinâmicos, pôde-se comprovar que o fenômeno é de natureza exotérmica e não espontâneo, e possui tendências à ordenação do sistema. Para estudos futuros, sugere-se o emprego de diferentes tipos de corantes e o possível reaproveitamento da zeólita no processo de adsorção. As principais referências bibliográficas aplicadas neste trabalho foram as de Fúngaro, Nascimento, Vicente e Silva. Agradecemos pela atenção de todos.